E este primeiro de 3 workshops de compreender melhor o nosso funcionamento, de que fazemos o que fazemos e de que temos as reações que temos, vamos falar e ver o que acontece com o sistema nervoso, que dividimos em sistema nervoso simpático e parasimpático. É importante ter isto em mente ao longo do dia. Ok? Portanto, o que acontece é que... O que acontece é que o nosso cérebro, tanto quanto sabemos, não está preparado para a torrente de informação que nos é despejada ao longo do dia. É demasiada informação. Sobretudo porque a maior parte da informação é inútil. E como o cérebro tem primeiro verificar o que é útil e o que é inútil, verifica tudo. Não está aqui o stress. O nosso cérebro em stress, quando estamos em stress, os níveis de cortisol aumentam. E isto tem efeitos secundários que não nos apercebemos. O primeiro efeito secundário é que o nosso cérebro, o nosso raciocínio fica enevoado e nós não sabemos que está assim. Ou seja, com o aumento do cortisol, o nosso cérebro prepara-nos para uma de 3 situações: luta, fuga ou submissão. Ou seja, a minha vida corre perigo. Agora reparem, em termos de tempo, o nosso cérebro existe há cerca de 200, Homo sapiens existe há cerca de 200 mil anos. E as mudanças no mundo exterior que teve que se adaptar ocorreram quase todas nos últimos 100 anos, em comparação com os outros 200 mil. Nos últimos 100 anos, as mudanças têm sido a uma velocidade, e agora nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, no último 1000 anos, o nosso cérebro não tem a capacidade de se adaptar tão rapidamente. Ok? Então, se não se importam ainda. Então o que acontece é que desde que acordamos até que nos deitamos, o nosso cérebro está continuamente em modo de sobrevivência. Ou seja, nós acordamos e é como se levássemos uma injeção de adrenalina, de noradrenalina, de cortisol, logo ao acordar. A partir desse momento, não somos capazes de um raciocínio lógico, ponderado, factual, e não sabemos que não somos capazes. Nós estamos conscientes disso, não conseguimos. O cortisol impede-nos. Porque o objetivo é manter-nos vivos. Ou seja, o nosso cérebro quer saber que aquele ruído ali ao fundo é um urso, ou é um coelho, ou é a Maria. Portanto, aguça, torna-nos mais atentos a uma coisa. Então, a outra coisa que o excesso de cortisol faz é validar aquilo em que estamos a acreditar. O excesso de cortisol diz-nos: tu tens razão, tu estás certo, faz isso. Isto é muito bom quando o que está à minha frente é um urso e eu tenho que fugir dele. Olha, posso sentar aqui à minha frente. Isto é muito bom se o que tem à minha frente é um urso e o meu cérebro diz foge. Ou é um coelho e o meu cérebro diz caça. Okay? E o cérebro existe para isso. Só que nos dias de hoje nós não temos ursos à solta. Não há coelhos para caçar. Só que o cortisol vai ter o mesmo efeito. Primeiro, impede-nos de um raciocínio lógico, um raciocínio ponderado, factual. Segundo, faz-nos acreditar que temos razão no que estamos a pensar. Agora começam os problemas com isto. O nosso cérebro não vê a realidade como ela é, interpreta. Nós interpretamos a realidade. Depois nós vamos fazer aqui uns exercícios, mas há questões que eu gosto de colocar ao longo do dia, sempre que sinto qualquer desconforto emocional. E
uma das questões que eu gosto de colocar mais vezes é como é que eu estou a interpretar isto. Como é que eu estou a interpretar esta situação? Outra pergunta que eu gosto de colocar é: e se eu estiver errado na minha interpretação, que outras interpretações poderão existir aqui? Okay. É por isso que, por exemplo, nós gostamos muito daquela história do livre-arbítrio e das escolhas que fazemos. A grande maioria são inconscientes. Não são escolhas. Uma escolha consciente exige certos requisitos. O primeiro deles, estar calmo há pelo menos 2 horas. Quem é que consegue estar 2 horas calmo nos dias de hoje? Ou seja, nós temos que, o nosso cérebro tem que ter níveis mínimos de cortisol, e sobretudo de noradrenalina, e tem que ter níveis mais elevados de GABA, melatonina, serotonina. São precisas de cerca de 2 horas. Então, o que eu costumo fazer quando tenho que tomar uma decisão importante, agora ia mentir. Ok, agora apanhei. E não estou estressado, imagina. Há 2 opções, e eu ia dizer que costumo fazer uma e não costumo fazer a segunda. A primeira opção é eu ter meio uma forma de exercícios de me acalmar durante umas 2 horas, o que exige desligar a televisão, telemóvel. Ou o que eu faço quando tenho uma decisão para tomar que é importante, que me afeta a mim e outros, ando dias, semanas, meses com isto aqui. É como eu vou abrir um consultório no Porto com 3 ou 4 gabinetes. Eu ando com isto desde junho. Ainda não cheguei a lado nenhum. Mas não tenho pressa. Percebe o que quer dizer? Não tenho pressa. Porque se tenho pressa, cortisol entra em ação. Decisões estúpidas. Acabou. Porque é tudo uma decisão. Toda a decisão é tomada tendo em conta a sobrevivência do indivíduo. Agora, reparem, quando estamos zangados com o filho, com o marido, com a tia, será que a nossa vida está em jogo? Está em risco? Será que vale a pena estar ali a... Não. Mas se não estiver calmo, essa parte é muito importante. A outra coisa que é importante e vamos ver hoje é que tipo de história eu acredito acerca de mim e do mundo em que vivo. Nós vamos ver como é que nós chegamos lá. E todas as histórias se resumem a uma só. Há algo de errado comigo. Toda a humanidade partilha esta história. Toda. Depois há sub-histórias, se pudermos chamar. Por exemplo, pessoas que nos relacionamentos íntimos parecem terem azar. As relações não duram muito tempo, são conflituosas. Por detrás há a história de eu não mereço ser amado. É a história que está lá. E é inconsciente. E nós hoje vamos descobrir, ou vocês vão descobrir como é que podem lá chegar e descobrir e desmontar essa história. A história do merecer começa quando somos muito pequenos, em crianças com 4, 5 anos. E normalmente o adulto diz mesmo, literalmente à criança, toma lá, tu mereces. Ok? E a criança começa a associar. Se eu fizer o que os outros querem, mereço coisas boas. Se não fizer o que os outros querem, mereço coisas más. O que acontece é que, compreender esta parte do sistema nervoso simpático e parasimpático, é só isto que é importante saberem. Se estiverem em stress, o vosso cérebro está carregado de cortisol, não são capazes de um pensamento, seja lógico, factual, estou em modo de sobrevivência. O que acontece em modo de sobrevivência, quem tiver dúvidas, tomem nota das dúvidas para depois esclarecermos. O que acontece em modo de sobrevivência é que o meu cérebro, o cortisol, faz-me acreditar que o que penso está certo e que as minhas decisões são as corretas e eu tenho razão. Começam a compreender, que vai ser o tema do nosso próximo podcast, de onde vem esta necessidade de ter razão. Porque para o cérebro, ter razão é uma questão de sobrevivência. E isto era válido até há umas centenas de anos atrás. Hoje em dia é idiótico, não faz sentido. 99% das nossas discussões, ter ou não ter razão, é irrelevante. Okay? Só que então temos que estar calmos. O nosso cérebro, para funcionar otimamente, é importante começar o dia calmamente,
demorar cerca de 1h30 até entrar num ritmo e ao fim do dia demorar cerca de 1h30, 2 horas para acalmar. Hoje em dia crianças, por exemplo, pais querem que as crianças passem do modo de brincadeira e ver YouTube para vais dormir. Isto é como dar uma pancada bem forte na cabeça da criança para que ela agora durma. Então as crianças começam a queixar-se que têm problemas de sono e os pais têm que estar ao lado delas, contar histórias para que adormeçam. Isso não se fazia. E as crianças não tinham problemas de dormir. 40 anos atrás, ou menos, os pais diziam para ir para a cama e a criança vai para a cama e dormia. E hoje não. E as crianças contam histórias que têm medo, não querem estar sós. A verdade é que o cérebro não teve tempo de se acalmar e se preparar para dormir. Esqueci-me agora do nome da molécula. Qual é aquela molécula que a cafeína impede que seja absorvida? Adenosina? É adenosina. É adenosina. A adenosina basicamente é uma das moléculas que o nosso cérebro produz para assinalar está na hora de dormir. Okay? Começa a desligar o que não é essencial. Por exemplo, pessoas sonâmbulas, essas partes não são desligadas. É o que acontece. Não são desligadas. Ou seja, desliga tudo o que é muscular, excetuando o coração, que é o músculo, está bem? Diafragma para respirar, esses músculos não os desliga. Mas há pessoas que isso não funciona muito bem e à meia da noite a adenosina deixa de ser produzida e elas começam a andar e mexer-se e a falar e estão a dormir. A cafeína o que faz é entupir a entrada dessa molécula. Então a pessoa pensa que a cafeína dá energia, não dá energia, engana o cérebro. É como se vocês não sabem que é hora de dormir, não dormem. O dormir é muito importante, mesmo muito importante. O nosso dormir funciona por ciclos de 90 minutos, mais ou menos. Portanto, aquela coisa que as pessoas fazem, por exemplo, o despertador toca e deixam-se ficar mais 10 minutos, é péssimo. Porque o cérebro quer entrar em mais um ciclo de 90 minutos e não os vai ter. Se vocês fizerem, por exemplo, eu faço isso, se vocês desligarem o alarme para tocar dali 10 minutos e ficarem naquele limiar, acordado, dormir, que estão com... Não há problema. Mas se adormecem mesmo, acordar passados 10 minutos, é muito mau para o cérebro. Muito mau. Outra coisa muito boa, se dormirem, desde que consigam fazer à noite 2 ciclos de 90 minutos, já funcionamos razoavelmente bem. Okay? O ideal é fazer mais. O ideal é 7, 8 horas de sono. Mas se fizerem 2 seguidos, agora, se fizerem só 2 seguidos, uma coisa que ajuda muito é fazer um ciclo de 30 minutos a meio da tarde. Power nap. Ok? Ajuda muito o cérebro. Eu sei que há muita teoria, é engraçado porque se vocês pesquisarem, depois começa a surgir a investigação que está a ser feita, que é fascinante, por exemplo, sobre as redes sociais. Eu sei que estou sempre a cair aí porque os danos que causam são tremendos. Há 53 estudos revistos por pares sobre os efeitos das redes sociais em doenças mentais. E não há um único que aponte bons resultados. Há 53 estudos. Sobre a nutrição, há estudos incríveis. Ou seja, o que nós estamos a fazer cada vez mais, e estamos a ir contra a natura, é acreditar que nós podemos ter bem-estar na vida, ter saúde, através da alimentação, de suplementos. A maior parte dos suplementos que se tomam não passam de, como dizia o Sheldon, urina muito cara. Porque o nosso corpo não absorve, não precisa, não absorve. Não vale a pena. Mas nós acreditamos que através da alimentação, através da meditação, através de... Vamos ter a única forma de ter uma boa saúde. Há fatores genéticos, obviamente, há fatores ambientais, todos eles contribuem, mas sobretudo é o desrespeito para com a forma como o nosso corpo funciona. A forma como o corpo funciona. Então, tendo em conta isto, uma criança quando nasce, o seu cérebro, só para terem uma ideia, temos para ter uma ideia, enquanto que o nosso córtex frontal, a parte maior do cérebro,
contém cerca de 16 mil milhões de neurónios. O cerebelo, cá atrás, que controla praticamente tudo, juntamente com o tronco cerebral, o cerebelo contém cerca de 72 mil milhões de neurónios. E ele controla tudo. Okay? A linguagem do cerebelo é uma linguagem química, emocional. O cerebelo fala por emoções. O córtex frontal é mais uma linguagem química e elétrica. É muito mais rápido. Okay? O que acontece quando estamos a fazer trabalho de educação emocional, que é mesmo importante, e vocês vão fazer isso hoje, é vão devagar, tentem sentir uma emoção. Ao sentir a emoção é que começam a trabalhar e a mexer no que está inconsciente. Enquanto for o trabalho racional, não fazem nada. Não fazemos nada. É tudo córtex frontal. O cerebelo está-se nas tintas. É como eu comparo o cerebelo e o córtex frontal com... O cerebelo é um ancião de 200 mil anos de sabedoria. O córtex frontal é uma criança, nasceu há 4 anos, mas pensa que sabe mais. Pensa que sabe mais e que vai pôr ordem nas coisas. E nós fazemos quase tudo a acreditar no córtex frontal. Então, o que acontece? A criança nasce e muita gente acredita, quando se diz que o cérebro da criança não está completamente desenvolvido, as pessoas acreditam que não está desenvolvido no sentido que vai crescer mais. É como, só tenho 4 dedos, depois vou ter 5. Não está totalmente desenvolvida no sentido das redes neuronais. Então a criança, os primeiros 4 anos de vida, o cerebelo sobretudo, mais o córtex frontal, vai aprender a manter-se vivo. Okay? E vai ter experiências emocionais, que são as que contam. E experiências emocionais vão ensinar a criança a generalizar acerca da vida, de quem ela é, qual é a relação com os outros. Generaliza, nós generalizamos. E fazemos mais vezes do que nós imaginamos. Muitas mais vezes. Se começarmos a estar atentos, nós passamos o dia nisto. As mulheres são todas não sei o quê, os polícias não sei o quê, os advogados. Generalizamos. Okay? Os meus amigos são todos. Nós fazemos isso. Eu estou sempre, eu nunca. Isto são generalizações. E não é saudável. Mas, por exemplo, a criança a quem a mãe diz feio, porque não quer comer a sopa, a mãe disse isso porque está a ter um dia estressado. Tem pressa, tem coisas para fazer. Mas a criança, nesse momento, passa a acreditar algo acerca de si ou da sua relação com aqueles que a amam. Depende de cada um de nós, mas é diferente. Ok? Então, são chamados pontos críticos de crenças. Ponto crítico de crença é aquele momento. Eu dou-vos um exemplo disto que nós hoje vamos trabalhar. Eu lembro-me, ainda não tinha 5 anos, portanto começou muito cedo. Eu sempre gostei muito de livros, de pintar, de estudar. Eu gostava muito de estudar, sobretudo porque enquanto estudava não fazia asneiras. Se não estivesse a estudar, estava a fazer asneiras. Okay? Mesmo. E fazia asneiras desgrossas, eu não brincava. Eu sempre passo por um restaurante que tem aquários com aqueles lagostas. Lembro-me de eu ensinar o gato da minha mãe a apanhar os peixes do aquário, por exemplo. Não sei, mas fazia essas coisas. Ou o meu pai dizia que gostava de peixe do rio frito e eu apanhar os peixes do aquário e fritá-los. A sério. E fazia muita porcaria. Mas a minha mãe, lembro-me, aliás, só me lembro depois de fazer o exercício, está bem? Antes, nunca tinha pensado nisso antes. Eu, desde que comecei a ganhar um salário, sempre tive problemas de dinheiro. No sentido de que não importava o que eu ganhava, e sempre ganhei bem, mas o dinheiro desaparecia. Mas desaparecia, uma coisa louca. E a primeira vez, eu quando tinha a fazer este trabalho de educação emocional comigo, a pós-graduação, havia 2 coisas que eu queria trabalhar muito. Um era uma depressão profunda em que estava, e outra era a minha situação financeira que nunca estava resolvida. Que é que posso continuar a não estar resolvida, só que hoje não me estressa. Mas eu lembro-me de fazer o curso, que foram 2 anos, e tinha que ir aos Estados Unidos, 2 meses, com a Debbie Ford, e
o último segmento do curso, que era uma semana, foi num sítio chamado Omega. Fica a cerca de 1 hora de Nova Iorque de comboio. É um sítio fantástico, aconselho todas as pessoas estão bem-vindas para ir para lá tirar férias. É um campo vasto, não tem rede móvel, não consegue, então não funciona. Tudo que comem é produzido lá, tudo. E tem, os almoços são buffet, tem tudo, tem carne, não tem peixe, não há peixe, é só por isso, mas sobretudo a maior parte das pessoas vai para as coisas vegetarianas, mas produzem tudo lá. E a parte mais interessante do Omega, não sei agora os preços, isto foi há 15 anos também, há 16, mas na altura, eles também têm, são diferentes, mas têm preços por todas as carteiras. Ou seja, na altura, uma semana ficava por $150 para quem levasse uma tenda de campismo e tinha balneários. E as refeições são incluídas para toda a gente e iguais para toda a gente. Depois tinha, por exemplo, $300 por semana e era um dormitório para 20 pessoas. E tinha assim vários preços. E o mais elevado eram umas cabanas individuais, com um quarto, uma salinha, casa de banho, ficavam por cerca de $2.000 por semana. 2.500. Eu, em janeiro, quando eu soube onde ia ser o último segmento, que era em junho, e era ali no iOmega, e fui pesquisar e vi aquilo, reservei logo uma cabana. Foi logo, ok? Quero uma cabana. A parte divertida disto foi que a cabana ao lado da minha ficou a Debbie Ford, a responsável do curso. E então, numa das tardes que estávamos em pausa, eu fui-me sentar no alpendre, que é lindíssimo, sabem, com os quilos, muitas árvores, é mesmo muito lindo. E a Debbie Ford sentou-se no alpendre ao lado e começámos a conversar. E ela perguntou-me, isto éramos mais de 200 pessoas a fazer o curso, está bem? E ela perguntou-me se eu tinha tido benefícios com o curso, se tinha. E eu a falar com ela assim calmamente, como estou agora, e disse sim. A situação com a minha mãe está mais do que resolvida. Eu antes do curso, quando estava com a minha mãe, eu começava a tremer por dentro. Começava a tremer mesmo, eu sentia... tinha uma série de problemas com pessoas, tudo resolvido. A única coisa que não estava resolvida ainda era a questão do dinheiro. E ela olhou para mim e disse, tens problemas financeiros? Sério. E eu estava mesmo sério. De onde é que tu viajas para vir fazer o curso? De Portugal. Ok. E quanto é que custa o voo? Eu estava mesmo sério, eu agora diria disto, mas eu estava sério. Eu vou custar a volta dos $600, mas a velha executiva fica por cerca de $4.500, $5.000. E assim, sério. E chegaste a Nova Iorque e meteste no comboio para aqui. Não, isso para mim é impensável. Eu cheguei a Nova Iorque e fiquei lá 2 noites, para adaptar, os horários diferentes. E ela perguntou-me se eu tinha amigos em Nova Iorque, onde ficar. Disse, não, quando for a Nova Iorque, normalmente gosto de ficar no Four Seasons. É um dos hotéis que eu gosto de ficar em Nova Iorque. Eu estava assim sempre, vocês acham a rir, mas eu estava mesmo. E depois, e aqui trouxeste tenda? Não, estou nesta cabana, eu gosto de conforto. Ok, e quando terminares aqui, voltas para Portugal, logo? Disse, não, quando acabar aqui, vou para Nova Iorque mais 2 ou 3 dias, para comprar uns souvenirs, umas coisas para os amigos, passear, aquelas coisas básicas. E foi nesse momento que me caiu a ficha. Eu toda a vida a queixar-me que tinha dificuldades financeiras e nunca tive. Eu é que era bom esbanjar dinheiro, que é diferente. Okay? Não estava apanhado, esbanjava. Ainda ontem, pronto, agora vai passar a ser anedota, mas é horrível a experiência. Quem está habituado a ficar em hotéis de 5 estrelas, de repente ficar num hotel de 4 estrelas. Você não tem noção. Eu acho isto engraçado. Isto sem querer estar bem, pois é que pensa disso. Mas, então o trabalho que eu fiz, ainda estamos no tema de pontos críticos de aprendizagem. Okay? O trabalho que a Debbie Ford me sugeriu, e eu demorei dias a lá chegar, por isso é que eu vos digo isto, é devagar, devagar, devagar. O que significa para mim ter problemas financeiros? O que é que isto significa para mim? E os primeiros significados que surgiram foram: significa que as pessoas não podem confiar em mim. Significa que não vou ter dinheiro para pagar contas. Significa que
posso acabar um sem-abrigo. Sabem os significados estúpidos que foram. E passaram uns dias, surgiu-me, eu vou dizer como é que isto se faz. Surgiu-me isto. Significa que a minha mãe tinha razão. E isto abalou-me e não fazia sentido para mim. Porque a minha mãe nunca me falou de dinheiro, nunca. Nada. Só que aquilo mexeu comigo, assim, é aqui, é por aqui. E então comecei a recordar o que a minha mãe fazia quando eu era pequeno. A minha interação com a minha mãe era quase toda negativa. A interação positiva que eu tinha memória viva era ela, às sextas-feiras, juntava-se com amigas lá em casa a tomar chá e a conversar na vida de umas das outras. As que não estavam presentes, obviamente, é o que as mulheres fazem normalmente, desculpem lá. Mas lembro-me de quando as amigas chegavam e eu cumprimentava-as e fazia algum comentário acerca de mim, o que a minha mãe fazia sempre era com muito carinho. Ela afagava-me a cabeça, na altura eu tinha cabelo, e o que dizia às amigas era: ai, este meu filho, tenho uma pena dele. O dia que os pais fecharem os olhos, morrerá a fome. Não vale nada. Mas ela dizia com carinho. O que o meu inconsciente aprendeu foi que eu não sou capaz de tomar conta de mim. Não sou capaz, vou precisar sempre de outros. Okay? Portanto, um ponto crítico de aprendizagem é isto. Então, se há uma área da vossa vida, um padrão que se repete, negativo, e repete-se, coloquem-se a questão: o que é que isto significa para mim? E vão tomando nota dos significados que surgem. Os primeiros são óbvios, regra geral, são óbvios. Qualquer pessoa é capaz de nos dar essas respostas. Mas continuam assim uns dias. De vez em quando lembram-se o que é que isto significa para mim. E tomem nota. É importante tomar nota. Porquê? Porque se não tomarem nota, vocês estão a dizer ao vosso inconsciente que não estão interessados na resposta. Não estão interessados. Portanto, o escrever é mesmo importante. Então, o que acontece nestes pontos críticos de aprendizagem é uma coisa que se chama vergonha, que é tóxica para uma criança. Já me ouviram falar antes, alguns de vocês, a diferença entre vergonha e culpa. Quando a criança deixa cair um prato com sopa e a mãe diz: fizeste asneira, não é assim que se faz, culpa. Ok? O sentimento de culpa é algo que surge quando fazemos asneira, quando fazemos algo errado, quando falhamos, o que é natural no ser humano. Okay? E pode-se corrigir, podemos aprender. A vergonha é quando a mãe critica a criança e não a ação da criança. A criança deixa cair o prato com sopa e a mãe diz: desajeitado. És um isto, és um aquilo. Aqui é vergonha. Há algo de errado acerca de mim. Okay? Por exemplo, quando um pai ou uma mãe, hoje já não se vê muito, mas quando um pai ou uma mãe agride uma criança, a agressão física à criança, a regra geral, é interpretada pela criança como: eu sou uma pessoa má. Eu não mereço as coisas boas da vida. É assim que a criança interpreta a agressão física. Eu estou a falar da agressão física, não é aquela que acontece uma vez porque a mãe passou-se e deu uma bufetada. É aquela agressão física, violência mesmo. Em que a criança é diminuída. Diminuir uma criança basicamente é dizer que não tem direito à vida que tem. Isto é muito grave, e pais não sabem disto. Na altura não sabiam, mas hoje sabemos, portanto começaram a mudar isto. Pais, se querem educar os filhos, tentem estar atentos. Agora vocês já sabem, se há um excesso de cortisol no cérebro, não somos capazes de um raciocínio lógico, não somos capazes de ver as coisas como elas são e reagimos em modo de sobrevivência a acreditar que temos razão. Então, educar uma criança, se o pai ou a mãe estiverem em stress, não é a melhor altura para educar a criança. Não é mesmo.
E, no entanto, vivem com a criança com momentos de stress. O importante é então explicar à criança que o pai, ou a mãe, eu, sabes, quando as coisas não estão a correr bem, quando há muita coisa para fazer, fico meio doido, ou fico meio doida, e depois digo disparates. Isto é uma forma de avisar a criança de não leves a sério muitas coisas que eu digo. E mesmo assim podemos falhar, mas muita criança fica a saber que, ok, não é problema sério. Inclusive o pai e a mãe podem aprender a rir-se deles próprios e dizer, olha, visto que o pai disse isto, porque é doido. Percebem? E a criança começa a aliviar, começa a ver que não é acerca dela. O problema não é a criança, é o pai ou é a mãe. Isto é importante. Pais, seria saudável se começassem, em frente aos filhos, a assumir quando falham. Assumir. Falhei. E isto ensina à criança, é ok falhar. Seres humanos falham. Nós fazemos isso. Todos. A outra coisa é o discurso com a criança, a partir dos 4 anos e meio, 5, quando a mãe ou o pai tem que chamar a atenção porque a criança fez a asneira, dizer à criança, tu fizeste isto e para mim isso significa, para a criança começar a perceber que é o significado que eu estou a atribuir. Porque às vezes as crianças fazem asneiras e a sua intenção é boa. É boa. Crianças não pensam como os adultos. Não veem o mundo como os adultos. Tão simples quanto isso. Estas coisas são importantes. Então, nós podemos pegar no momento da nossa infância ou adolescência, mas infância é melhor, que acreditamos que alguém nos envergonhou. Alguém nos fez sentir diminuídos. Fez-nos sentir menos que. Fez-nos sentir mal. Okay? Alguém quer servir de cobaia e que se lembre de um momento desses? Sim. Estava a pensar agora em irmãos. Na primária, lembro-me na escola primária, a professora tinha convidado os alunos para fazerem uma apresentação, qualquer coisa. Eu cheguei à altura de o fazer e quando chegou mesmo à altura eu disse à minha professora que não ia fazer porque estava com vergonha. E ela foi muito crítica na altura em relação a mim, eu senti-me... O que é que ela disse? Não me lembro das palavras exatas, mas foi como se tivesse, como é que se diz, quando as pessoas têm uma expectativa em relação àquilo e depois falhas. Sentir-se desiludida. Desiludida. Eu lembro dela sentir-se desiludida comigo. Eu achar que não era... Sim. Ok. Quando ela se sentiu desiludida contigo, reparaste, não foi com o que tu fizeste ou não fizeste, foi contigo. Percebe? Ela não ficou desiludida com a minha não apresentação, ela ficou desiludida comigo. Ok? Então, nessa situação, lembras-te como é que te sentiste? Não era boa o suficiente, como os outros iam fazer e eu não. O eu não sou suficientemente bom é uma das crenças universais que nos leva a algo errado comigo. Okay. Então, a primeira parte é fazeres uma lista onde acreditas que não és suficientemente boa. A segunda é, naquela situação, o que é que aquilo significou para ti? O que é que aquela situação significou para ti? Eu não sou suficientemente boa, mas naquela interação tens os outros colegas, tens um adulto, o que é que isso fez de ti? Eu senti vergonha de mim mesma, eu acho. E não querendo pôr nada na tua cabeça que não esteja lá, sentiste ou não uma necessidade de te esconder, de ficar invisível? Ah, sim. Foi porque eu Ok?
Se nós nos escondermos, se nos tornarmos invisíveis, como é que podemos desfrutar das coisas boas da vida? Não estamos presentes. É interessante onde isto pode levar. Então, o que nós vamos fazer a seguir, um exercício fácil para chegarmos a estas situações da infância, deixa eu ver quanto estamos aqui, 2, 6, 8, 10, 12. Ok. Nós dois não trabalhamos. Um exercício fácil, podem fazer assim 2 a 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ah, não, vocês não. Vais para ali atrás. O exercício é este.